Vascaíno e vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Assista esse vídeo até o final. E você mesmo que chegou aqui hoje pela primeira vez, inscreva logo aqui abaixo, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e dá o like nesse vídeo, beleza? Esse é o nosso boletim da manhã do dia 26. Vamos falar sobre um suposto livro de um suposto escritor que quer mudar a história. Quer mudar a história do racismo e do preconceito que teve os negros e os operários no Rio de Janeiro e no futebol do Brasil. Todos sabem que o Vasco foi o primeiro clube a admitir negros e operários no seu time. E os times ricos da época, Flamengo, Fluminense, Botafogo, tá bom? América e Bangu não queriam. E só tinham ricos. E o Vasco tinha brancos, operários e negros, tá? De menos poder aquisitivo. E com isso, tinham analfabetos. E com isso, para eles, não podiam disputar. E com isso, o presidente do Vasco queriam que 12 jogadores do Vasco saíssem. Só que o presidente do Vasco passou a honra e o seu time escreveu uma carta chamada Resposta Histórica, dada ao presidente da MEA, falando que não iria tirar os 12 jogadores e o Vasco sairia. E o restante todos sabem. Só que um certo escritor burro, que não conhece a história. Eu não sou escritor, mas eu conheço a história. Ele, como escritor, ele deveria pesquisar. E não pesquisou sobre isso. E escreveu isso daqui para vocês, ó. Escreveu isso aqui para vocês, ó. Vamos lá. Esse livro é de Cândido Grangeiro. É esse cara aqui, ó. Esse é o suposto escritor burro, idiota, que não sabe nada do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nada. Não sabe nada sobre o Vasco. Nada. E aí? Esse aí é o suposto escritor. Esse é o suposto escritor. Tá bom? Então, assim, como que um cara vai fazer isso? Diz aí pra mim. Como? Como que um cara vai fazer isso? É um escritor que não pesquisa a história para escrever um livro. Detalhe, para crianças. Tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Esse que é o cara. O suposto escritor. Olha o que ele escreveu no livro Encontros da História 3. Já teve e-mails pedindo para retirar. E tem um pedido de repúdio da OAB do Rio. Eu vou ler para vocês. Mas esse livro diz assim, na página 12. Me parece a página 12. Cadê a história? O negro no futebol. Tem um pedaço característico que diz assim: a história só começou a mudar em 1930, quando o Flamengo, clube da elite do Rio, resolveu formar um time de futebol imbatível e contratou craques como Leônidas e Domingos da Guia, que eram negros. Foi uma grande novidade e um sucesso absoluto. O time ganhou títulos e transformou o mais popular do país. Tá, vamos lá. Ele não conhece a história, né? Mas a gente mostra a história para ele. Não tem problema. A gente mostra. E ó. Isso daqui. Tá bom? Isso daqui é um vídeo na Sport TV com o André Rizek e 2 comentaristas falando sobre os negros no futebol. Confere. Há uma história que o Fluminense passava pó de arroz nos negros para que eles não parecessem negros. E o Vasco foi o primeiro grande clube do futebol brasileiro a realmente abraçar os negros no seu time. É uma conquista como esta que desbancou os abonados clubes da elitista zona sul da cidade. Ele está claramente se referindo a Fluminense, que tem a sua sede em Laranjeiras, a Flamengo, que tem a sua sede na... Até as ligas eram outras, né? Eram duas ligas. Né? Era a liga da Zona Norte e a liga... Eram ligas diferentes, porque a Zona Sul não aceitava negro, comerciante pobre,
era elite no geral, não sei. Não, e esse episódio, essa passagem do futebol carioca mostra muito bem uma coisa bem brasileira, que, por exemplo, os clubes da Zona Sul, mas não só da Zona Sul, de alguns outros também, defendiam o profissionalismo, quando na realidade eles estavam defendendo outra coisa. Era não mexam aqui, é uma coisa bem brasileira. Não vamos misturar, né? Vamos usar a palavra profissionalismo para não usar... Não misturar. Não vamos defender pureza racial, nem vamos falar de profissionalismo. É uma coisa bem brasileira. Você fala de meritocracia quando você quer falar de privilégio. É bem... E o Vasco quebrou isso, seja por um motivo muito por pragmatismo também, né? Teve muito isso. Mas quebrou. O Bangu também ajudou muito nisso também depois. O Bangu teve... Só que no Vasco era uma política mais definida. Assim. Vamos quebrar isso. Mas eu gosto muito desse texto. É uma conquista como essa que desbancou os abonados clubes da elitista Zona Sul da cidade, merece uma festa à altura. Conferiu o Cândido, escritor burro, um escritor que não sabe da história e se diz escritor. Quem teve a hombridade de colocar negros e operários, iniciando a colocar sempre negros e operários são brancos, negros, são iguais para todos. Só que o Vasco luta contra isso desde lá de trás. E agora, será que isso, perto de esporte histórico ano que vem, fazer 100 anos, aí vem um idiota desse, um desinformado, ou mau caratismo, de não mencionar isso daí e querer reescrever a história. Colocando um livro que é para crianças, se diz didático, as crianças lerem isso e com o tempo fazer a doutrinação da mente das crianças para isso ser esquecido. Não é isso? A gente vai ler também um e-mail mandado. Estava vendo ontem a live no canal do Laureano. Abraço, Laureano, que estava o Laureano, o Luiz, do Caverna do Vascão, e o pastor Alexandre, do Debate da Colina. Um inscrito, tá? Foi e mandou um e-mail, tá bom? Ele mandou um e-mail pra central, né, de atendimento da editora, o Denis, tá bom? Denis, muito obrigado, meu amigo, pelo e-mail, pelos prints do e-mail, da gente expor isso aqui. Muito obrigado por você ter enviado, tá bom? Muito obrigado mesmo. E vamos colocar também e ler a resposta histórica para esse desinformado idiota. Esse lixo. Vamos lá. Vamos colocar aqui a caroça dessa titica. Tá? Vamos botar a caroça dele aqui, ó. Cândido Grangeiro. Mora em São Paulo, esse cara. Tá bom? Mora em São Paulo. Essa daqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês também. E ele. Tá? Aqui, ó. Esse aqui é o LinkedIn dele. Tá bom? E essa aqui é a reportagem, né? Do Vascaíno.net, que é um absurdo. Um livro contaria a história da luta do Vasco contra o racismo e enaltece o Flamengo. Tá? Se eu li a foto dos camisas negras. Tá bom? Aqui, ó. Qualquer conhecedor de futebol e história conhece o nome do Vasco como pioneiro na luta contra o racismo, tá bom? No esporte. Recentemente comemoramos 99 anos da Resposta Histórica, um marco dessa causa. No entanto, uma editora de um autor lixo acharam por bem ignorar os fatos e colocar uma falácia envolvendo o Flamengo. Para a editora FTD e o autor Cândido Grangeiro, esse lixo de escritor idiota, não seriam os camisas negras em 23 os principais responsáveis por vencer o racismo no futebol, e sim o rival, quando contratou o craque Leônidas, Diamante Negro da Silva e Domingos da Guia de 1930.
O Vasco Imponente entrou em contato, eles entraram em contato com os autores dessa inverdade, mas até o momento da matéria, fechamento, eles não responderam. Tá bom? Aqui, ó. O Vasco é pioneiro na luta contra o racismo no futebol. O lugar que o Vasco ocupa na elite do futebol brasileiro tem a marca gloriosa do time conhecido como Camisas Negras, que em 23, por uma campanha arrasadora de 11 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, conquistou o primeiro título de campeão carioca da sua história. Com o uniforme preto, totalmente preto, a faixa diagonal, sem a faixa diagonal branca, gola branca e a cruz de malta vermelha, tá bom? Nelson, Leitão e Mingote, Nicolino, Cláudio Honor e Arthur, Pascoal, Torteroli, Arlindo, Ceci e Negrito, por os 11 vascaínos abusados, pretos e pobres, que quebraram definitivamente a hegemonia do América, Fluminense, Botafogo e Flamengo. O que na edição diz que foi o que rompeu com o racismo. E ele é racista. Foi racista. Não queria que nossos jogadores jogassem por negros e operários. Clubes nos quais atuavam somente jogadores brancos. Esses pioneiros deixaram claro com a conquista do Carioca daquele ano que o Vasco chegava não apenas para transformar em um dos gigantes do esporte nacional, mas sobretudo para romper preconceitos, o futebol a ganhar dimensão que é hoje. Tá? Esse aqui é o tal do granjeiro. Tá bom? Esse aí é o cara. Vamos colocar também aqui, ó, a resposta histórica. A gente dá uma lidinha para esse desinformado que não conhece. Tá? Vou tentar ler o melhor possível, tá bom? Porque tem alguns termos que a gente não conhece que é da época. Rio de Janeiro, 7 de abril de 24, ofício 261. Tá bom? Excelentíssimo senhor doutor Analdo Guinle, presidente da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. As resoluções divulgadas hoje pela imprensa, tomadas em reunião de anteontem pelos altos poderes da associação e a Vossa Senhoria tão dignamente presidida, colocaram o Clube de Regatas Vasco da Gama numa tal situação de inferioridade que absolutamente não pode ser justificada nem pelas deficiências de nosso campo e nem pela simplicidade da nossa sede, nem pela condição modesta de grande número de nossos associados. Os privilégios concedidos aos 5 clubes fundadores da MEA e a forma por que será exercido o direito de discussão a voto e feitas as futuras classificações obrigam-nos a lavrar o nosso protesto contra citadas resoluções. Quanto à condição de eliminarmos 12 jogadores dos nossos jogadores das nossas equipes, resolveu por unanimidade a diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama não dever aceitar, por não se conformar com o processo, porque foi feita a investigação das posições sociais desses nossos consórcios. A investigação levada a um tribunal onde não tiveram nem representação e nem defesa. Estamos certos que a Vossa Senhoria será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno da nossa parte sacrificar ao nosso desejo de fazer parte da MEA alguns que lutaram para que tivéssemos, entre outras vitórias, a do campeonato de futebol da cidade do Rio de Janeiro de 23. São esses 12 jogadores jovens, quase todos brasileiros, no começo da sua carreira, e o ato público que os pode macular nunca será praticado com solidariedade dos que dirigem a casa que os acolheu, nem sob o pavilhão que eles tanto galhardia cobriram de glórias. Nesses termos sentimos ter que comunicar a Vossa Senhoria que desistimos de fazer parte da MEA
querer que a Vossa Senhoria aceitar os protestos da maior consideração e estima de quem tem a honra de subscrever. De Vossa Senhoria, ato. Obrigado. José Augustus Prestes, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, em 7 de abril de 24. Esse é o presidente do Vasco. Tá? Esse presidente do Vasco teve a resposta histórica. E você não conhece, ô idiota. Vamos ler aqui, ó, o e-mail do nosso amigo Denis, que é onde estávamos vendo a live do Laureano, junto com o pastor e o Luiz. Ele escreveu no chat, escrevi no chat, pedi a ele me mandou o e-mail. Essa foi a pergunta dele. Do Denis para FTP. Boa noite. É um absurdo o que este livro, em sua página 12, reescreve a história, a incapacidade gritante ou até leviandade do autor e uma afronta à instituição Vasco da Gama e sua importância nacional. Espero que a editora tome medidas cabíveis. Desde já, Denis. A resposta da editora foi o pior absurdo. Tá um pouco embaçada, mas eu vou ler para vocês, tá? A editora escreveu assim: Olá, Denis. Enviamos seu questionamento para a área responsável após avaliação do autor e nosso time editorial e de compartilhar com você nota oficial. Alunos, professores, leitores de todo o Brasil, torcedores do Vasco da Gama, do Flamengo e demais clubes de futebol. A FTB Educação, tá? E seus 120 anos de história e seus autores têm contribuído para a educação ao nosso país com materiais de qualidade, sempre primando da correção pela atualização, pela renovação. História não se atualiza. História é história. Você não tenta reescrever a história. Tentar reescrever a história é ser leviano com todos que passaram por aquilo ali naquela época. No campo da historiografia, não poderia ser diferente. Novas informações chegam a todo instante. História não chega a nova informação. A história é história. Chega informação que você não conhece, não que vai ser reescrita. Fruto de estudos, pesquisas e descoberta. Muito nos orgulhamos por termos abordado a importância da contribuição do negro para o futebol e a sociedade brasileira. E quando o fizermos, nos valemos das melhores fontes. Melhores fontes? Como? Se vocês não conhecem a resposta histórica. Como vocês fizeram as melhores fontes e deixou esse idiota desse Cândido escrever esse livro que vai para crianças? Essa editora FTD, editora de lixo, pesquisa disputar um momento de produção da obra em contos e histórias. Entendemos pelas notificações que recebemos que devemos rever o conteúdo apresentado e faremos com a mesma disposição com que inauguramos. Agradecemos o interesse e as mensagens do que nos enviaram questionamentos e são disposições como estas que nos ajudam a melhorar muito nossos materiais. Permanecemos à disposição. Aí. É brincadeira, velho. É brincadeira demais isso. Sério. É muita brincadeira. A gente tem que ler, falar sobre novas informações. História não tem nova informação. A informação não é a história nunca é reescrita. Pode ter novas informações pela que já existe. Você vai reescrever a história de negros, a história da escravidão, que os negros vieram dos navios lá da África vai ser reescrita? A história de que brancos escravizaram negros vai ser reescrita? Claro que não. Claro que não. Eu sou branco, mas eu tenho sangue negro porque meu pai, a família do meu pai era negra. Minha avó, parte da minha avó era índia e do meu pai era negro. Tá?
A mãe da minha avó veio de uma fazenda em Minas, tá? Escrava. E aí? Aí você pensa que a gente vai ficar só olhando pra isso e não vai falar nada? Ô escritor de merda. Vamos colocar aqui, ó, a carta da OAB do Rio de Janeiro, tá? Essa é a carta escrita, a nota de repúdio escrita por Flávia Pinto Ribeiro. Vai desfocar um pouco. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou ler para vocês aqui, tá? Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Estado do Rio de Janeiro, Diretoria da Igualdade Racial, da Comissão da OAB Mulher. A Diretoria da Igualdade Racial da Seccional do Rio de Janeiro, juntamente com a Comissão da OAB Mulher da Seccional do Rio, repudia veementemente a informação errônea contida no livro didático Encontro de História 3 de Cândido Grangeiro, que afirma que o Flamengo foi o primeiro clube da elite a contratar jogadores negros, ignorando completamente o papel pioneiro do Bangu em 1905, integrando jovens Francisco Caregal, de 16 anos, à sua equipe, e a da Ponte Preta Clube Gaúcho, que teve como um dos seus fundadores negro chamado Francisco Rodrigues, pai do compositor Lupídio Rodrigues. É fundamental que a história seja contada com precisão e respeito àqueles que foram verdadeiros responsáveis por romper barreiras e lutar contra a discriminação no esporte. Nesse sentido, ressaltamos a atitude do Clube de Regatas Vasco da Gama em 7 de abril de 24, quando se recusou a participar da Associação de Metropolitanos de Esportes Atléticos por ser obrigado a eliminar 12 jogadores negros, pardos, tá? Caixeiros e operários do time. O Vasco também foi o primeiro clube esportivo brasileiro a ter presidente negro, Cândido José de Araújo, o Candinho, que ficou no cargo de 1904 a 1906. Essa atitude corajosa e pioneira de Vasco da Gama foi determinante para a inclusão de atletas negros, mulatos e de outras origens sociais ao futebol brasileiro. Portanto, é imprescindível que sua história seja contada com devido reconhecimento e justiça. Repudiamos qualquer tipo de informação errônea que busque apagar ou ocultar o papel dos verdadeiros protagonistas da luta pela igualdade social no esporte, racial no esporte. A história do esporte brasileiro deve ser contada com precisão, respeito aos que lutaram para quebrar barreiras e promover a inclusão de diversidade de todas as áreas da sociedade. Assina e escreve Ivone Ferreira Caetano, diretora de Igualdade Racial da Seccional do Rio de Janeiro, e Flávia Pinto Ribeiro, presidente da Comissão da OAB Mulher da Seccional do Rio de Janeiro. Tá bom? E esse daqui, a gente não pode esquecer não. Esse aí é o editor. O certo editorzinho, lixo, que não sabe contar a história direito. Conta a história, seu idiota. É a tua careta aqui mesmo. Vou mostrar você sim. O povo tem que conhecer quem é esse merda. O povo tem que conhecer esse titica aí. Tá bom? Desculpa algumas palavras. Que isso daí hoje me tirou um pouco do sério. Porque não é possível alguém que se diz escritor, estudou para isso, fez uma graduação, cursou 4 ou 5 anos de faculdade, não sei a quantidade, ou fez uma pós, ou fez um mestrado, e escrever esse lixo. E a FTB dizendo isso daqui tá ainda. Ó. Aqui, ó, no campo da historiografia não poderia ser diferente. Novas informações chegam a todo instante.
novas informações na história chegam sim, não para reescrevê-la. Ele tentou reescrever a história. E isso que ele contou é uma fake news. Errado. Isso sim. Você, FTD, tinha que pegar, retirar ele do seu quadro de editores e mandar uma outra pessoa sendo idônea, tá? Sendo idônea, pegar e reescrever esse livro. Não uma errata, reescrever o livro e retirar tudo de circulação. Tá bom? Gente, saudações vascaínas a todos. Se cuidem, tá bom? Desculpa as palavras. Fui.